Olá pessoal, bom, nós estamos indo para mais uma aula online. Essa é a nossa penúltima aula do semestre sobre o tema de recursos e atuação dos advogados nos tribunais. E hoje nós vamos trabalhar dois temas diferentes, são eles o incidente de assunção de competência e o incidente de resolução de demanda repetitiva, o IRDR. Nós vamos iniciar aqui no incidente de assunção de competência para depois trabalhar no IRDR, que é um pouco mais complexo, é uma inovação muito grande que veio no Código de Processo Civil de 2015 e ele demanda um pouco mais de análise por conta da eficácia dele no próprio procedimento e da utilização do IRDR na vida dos advogados. Bom, vamos começar então com o incidente de assunção de competência. Ele está disposto lá no artigo 947 do Código de Processo Civil. E iniciando primeiro na sua natureza jurídica. A natureza jurídica do incidente de assunção de competência, ela não demanda maiores discussões doutrinárias, é bem consolidada no sentido de que a natureza é incidental mesmo, ele vai acontecer por meio de um incidente no processo que tem uma finalidade precípua. A finalidade é buscar estabelecer parâmetros para relevantes questões de direito com repercussão social e interesse público e evitar a dispersão de jurisprudência. Isso aí está disposto no 947, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Então, o objetivo do incidente de assunção de competência é estabelecer os parâmetros para relevantes questões de direito com repercussão social, interesse público e evitar a dispersão da jurisprudência. Vejam que em nenhum momento é falado sobre necessidade de demandas repetitivas. Esse não é um pré-requisito para o incidente de assunção de competência. Guardando uma relação bem grosseira sobre institutos, nós podemos comparar um pouco a assunção de competência com o recurso extraordinário, com a repercussão geral, que não demanda a necessidade de grandes demandas, de grande número de demandas sobre aquela determinada matéria, em contrapartida do IRDR, que se assemelha em regra a um especial repetitivo ou a um recurso repetitivo, que tem assim como pré-requisito a existência de várias demandas sobre aquele mesmo tema. Então, aqui o objetivo específico é evitar a dispersão de jurisprudência e estabelecer esses parâmetros para as questões relevantes do direito, do ponto de vista da repercussão social e do interesse público sobre aquela matéria, independentemente da grande quantidade de demandas. Pode ser a primeira vez que um determinado assunto chegue a julgamento, a prestação de uma tutela jurisdicional e seja verificada a necessidade de instauração de um incidente como esse, exatamente com esse objetivo. Vamos lá, os requisitos. Como a gente falou, é independente da multiplicidade de recursos e é necessário que haja uma relevante questão de direito, com repercussão social e interesse público, para que haja essa assunção de competência. O procedimento que ele vai seguir é um julgamento feito pelo órgão colegiado de acordo com o regimento interno do tribunal que o julgará. Vejam que o julgamento do incidente de assunção de competência ele vai ser feito pelos tribunais, não diferente do especial repetitivo ou do extraordinário, a repercussão geral, ele vai ser feito também pelos tribunais de segundo grau, então tanto o Tribunal Estadual quanto os tribunais federais. E a instauração ela pode ser por reconhecimento do relator, então o próprio relator pode enxergar a necessidade de uma instauração desse incidente, seja de ofício ou por requerimento da parte do Ministério Público ou da Defensoria. Todas essas previsões estão dispostas lá no 947, é o único artigo do Código de Processo Civil que regulamenta esse incidente, esse procedimento. Muito bem, as consequências do julgamento. A consequência é a uniformização do entendimento para as matérias especificadas e é expresso pelo parágrafo 3º do 947 que a eficácia da decisão no caso de julgamento do incidente de assunção de competência, ela vai ser vinculante em relação aos demais órgãos fracionários desse mesmo tribunal, ressalvada a possibilidade de revisão da tese. Então, é a primeira vez e a única vez que o Código de Processo Civil estabelece essa expressão vinculante, de eficácia vinculante. Embora nós tenhamos já estudado lá o artigo 927, todas as decisões com eficácia obrigatória, unicamente na previsão do 947 do incidente de assunção de competência, está disposto sobre a eficácia vinculante dessa decisão. Ela vincula todos os órgãos fracionários vinculados àquele mesmo tribunal do
do efeito dessa decisão, então do resultado do julgamento desse incidente de assunção de competência. Sobre essa eficácia vinculante, a parte da doutrina ela entende que ela foge dos parâmetros constitucionais. A Constituição Federal ela prevê eficácia vinculante expressamente em duas ocasiões. A primeira delas é a súmula vinculante estabelecida no artigo 103A da Constituição Federal e a segunda delas no controle concentrado de constitucionalidade estabelecido no 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, tem uma crítica muito grande sobre essa previsão, que essa crítica também se transpõe para todas as previsões lá do 927, de que o legislador infraconstitucional ele não poderia estabelecer uma decisão com eficácia vinculante, senão através de uma emenda constitucional. Essa crítica ela é relevante, ela faz todo sentido, mas para fins de aplicação do que nós estamos vendo aqui, tanto do 927 que nós estudamos na teoria dos precedentes, quanto agora nos incidentes especificamente, é assim que o Código estabeleceu. Então ele traz a eficácia vinculante para todos os órgãos e todos os julgamentos de casos que tenham o mesmo objeto de direito. Muito bem, o incidente de assunção de competência ele é bem simples do ponto de vista da doutrina, ele não tem maiores discussões e até porque ele não tem uma grande previsão no código, ele não é tão usual também, mas é um mecanismo extremamente eficaz para conseguir alcançar essa jurisprudência uníssona e coerente, que é o objetivo do Código de Processo Civil. Bom, vamos lá. Vamos partir então para o estudo do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. O IRDR está previsto entre os artigos 976 e 987 do Código de Processo Civil. Primeiramente, vamos falar do cabimento. Diferente da assunção de competência, o IRDR ele tem como necessidade a demonstração do preenchimento dos pressupostos exigidos no artigo 976. Simultaneamente. São dois pré-requisitos e eles têm que ser simultâneos. Vamos ver quais são eles. Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, deve haver uma repetição constante de processos que tenham como discussão aquela mesma matéria e um risco evidente de ofensa à isonomia, por conta de julgamentos conflitantes, e à segurança jurídica como consequência. Esse sistema do IRDR ele é inspirado no sistema de procedimento padrão que está disposto no direito alemão e é uma das mais autênticas inovações do Código de Processo Civil de 2015. A natureza jurídica do incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, ela é inicialmente, em uma primeira análise, ela é incidental. Nós vamos entender mais para o final dessa discussão nossa por que nós não temos uma previsão absoluta sobre a natureza jurídica do IRDR, tá? Bom, vamos seguir e a gente volta nessa questão. O caráter é preventivo, o objetivo do IRDR ele é preventivo, porque a existência das demandas repetitivas não depende da existência de recursos ou processos originários no âmbito do próprio tribunal, pendendo da constatação da repetição ser feita apenas no primeiro grau de jurisdição. Então, em suma, o objetivo é evitar a ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Não necessariamente deve haver já inúmeros recursos sobre aquela matéria, mas inúmeras discussões sobre aquele tema. O que a gente pode pensar, refletir nesse sentido é que é possível ser demandado por um juiz de primeiro grau a necessidade de instauração desse procedimento e esse juiz de primeiro grau levar essa informação para o tribunal para que haja então a instauração do incidente. Então, não necessariamente tem que ter um tanto de recursos sobre a matéria, mas vários processos discutindo determinada matéria, para que haja então uma consolidação de entendimento. Quais são os legitimados para requerer a instauração do IRDR? 977 estabelece isso. É o juiz ou relator. Então, o juiz de primeiro grau ele pode estabelecer o pedido de instauração, e aí quem vai fazer é o relator, por ofício ou por requerimento. Requerimento seja
do Ministério Público, mesmo que ele não seja parte do processo, que ele atue só como fiscal da lei, pela Defensoria Pública e pelas partes envolvidas naquela relação subjetiva processual. Muito bem, a competência de julgamento, que está prevista no 978, ela estabelece que o IRDR ele vai ser dirigido ao tribunal, ao presidente do tribunal, e o julgamento é feito pelo órgão indicado no regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização da jurisprudência do tribunal. Então, o regimento interno do tribunal ele tem que ter o órgão julgador responsável por uniformizar essa jurisprudência, isso aí de acordo com as premissas do Código de Processo Civil. E é esse órgão também que julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Então, não necessariamente precisa ser recurso. Pode ser caso de remessa necessária ou processo de competência originária do tribunal também. O Castro Scarpinella, ele traz uma possível inconstitucionalidade formal nessa previsão. O artigo 978, ele não constava no projeto da Câmara e nem do Senado. Mas mesmo assim, no final, na consolidação do Código de Processo Civil, se estabeleceu essa previsão. De acordo com uma possível afronta ao artigo 65 da Constituição Federal, há uma inconstitucionalidade formal nessa disposição, por não respeitar os critérios e os parâmetros legislativos para aprovação dessa previsão. Bom, vamos para a previsão do artigo 976, que estabelece no parágrafo 1º possibilidade de desistência e abandono do processo pela parte que deu origem ao processo principal, no qual foi instaurado o incidente. Então, dentro de uma relação subjetiva processual entre partes, e eu na qualidade de parte, eu suscito a instauração do IRDR, e é instaurado no meu processo, mas eu resolvo desistir desse processo. Essa desistência, ela não impede o julgamento do IRDR quando ele é instaurado. Então, não é impedido o exame do mérito do incidente. Essa regra ela é similar ao recurso especial extraordinário repetitivo. Nós vimos isso na última semana, na última aula, e é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui também. Como a questão ela tem relevância não só para aquela relação entre as partes, mas ela tem relevância para todos que estão envolvidos com uma mesma matéria, a desistência ou abandono da causa não impede o julgamento do IRDR. Então, o objetivo não é só conciliar o interesse das partes, mas principalmente o interesse público, que reside na fixação dessa tese jurídica. Nesse caso de desistência especificamente, nós podemos entender que não haveria possibilidade de aplicação do artigo 978, parágrafo único do Código de Processo Civil, que ele estabelece o julgamento também do caso concreto que originou o incidente. Então, o parágrafo único do 978 ele prevê que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. O que nós podemos pensar é que no caso de desistência do processo originário que deu origem ao incidente, essa previsão não poderia ser aplicada porque a parte desistiu do julgamento daquela relação subjetiva processual. É óbvio que a tese firmada no incidente vai influenciar totalmente o processo dele, caso ele queira propor numa outra ocasião. Mas, em regra, não haveria possibilidade de aplicação dessa disposição, porque já não existe mais interesse da parte que movimentou o judiciário para julgamento daquela causa, daquela relação subjetiva processual. Bom, artigo 971 ele estabelece a admissibilidade do IRDR. Ela se dará pelo órgão colegiado e não admitida decisão monocrática nesse sentido. Então, não é possível que, através do relator, haja a decisão de admissibilidade do incidente. Caso o relator, não o órgão colegiado, como falado anteriormente, estabelecido no regimento interno, caso o relator declare a admissibilidade de um IRDR, essa decisão ela constitui um procedendo e admite a interposição de agravo interno, nos termos do 2021.
Sobre a admissibilidade, é importante ressaltar que a instauração do incidente ela não será realizada quando já houver afetação de extraordinário ou especial repetitivo sobre a mesma questão. Então, isso é lógico, não faz sentido nenhum. Se já tiver no âmbito nacional a afetação de uma matéria por especial ou extraordinário repetitivo que vai julgar, consolidar o entendimento, não tem sentido nenhum na esfera estadual ou federal da região se admitir a instauração de um IRDR, já que aquela matéria já vai ser julgada e vai ter eficácia no âmbito nacional. Bom, a consequência da admissibilidade, da admissão de um IRDR é também a suspensão dos processos que versem sobre aquela matéria. Então, é um ato que deve ser praticado pelo relator, aí sim pelo relator, nos termos 982, inciso 1º do Código de Processo Civil, que todos os processos individuais e coletivos no âmbito da jurisdição daquele tribunal serão suspensos. Então, a decisão de admissibilidade, ela é colegiada. A decisão que determina a suspensão dos processos, ela vem do relator, é um ato que ele deve praticar. Nesse caso, quando a eventual demanda for afetada pela suspensão, cabe à parte daquela demanda específica demonstrar a distinção do processo dela e do processo que causou a instauração do IRDR. Então, ela deve demonstrar que aquela demanda que está sendo discutida no IRDR não se aplica ao caso dela, porque o caso dela é diferente. A matéria de direito ela é diferente do julgamento do IRDR. Muito bem. Quando tiver caso, ainda nos termos 982, no caso do parágrafo 2º, quando houver eventual necessidade de pedido de tutela de urgência ou tutela de evidência, qualquer tipo de tutela provisória a ser dirimido em processo suspenso em razão da afetação de IRDR, seu julgamento é possível e realizado pelo juiz originário da causa. Isso se aplica muito mais especificamente no caso de necessidade de uma tutela de urgência, quando as partes demandarem um julgamento imediato sobre determinada matéria que possa causar um perigo de dano, se isso for possível, se isso for necessário no trâmite do processo, esse pedido ele deve ser apresentado pelo próprio órgão que é responsável, que está responsável por julgamento daquela fase do processo. Então, se o processo ainda está em primeiro grau de jurisdição, ele foi afetado, em eventual necessidade de tutela de urgência, é necessário que o pedido seja formulado para o juiz que vai julgar aquele determinado processo, mesmo que o processo esteja suspenso. Suspensão em território nacional. É possível, nos termos do artigo 982, parágrafo 3º, a apresentação de um pedido ao STJ ou ao STF, por qualquer dos legitimados aptos a instaurar o IRDR, a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria no território nacional. O objetivo dessa previsão é garantir segurança jurídica aos jurisdicionados. O que significa isso? Significa, em suma, que é possível dizer que um jurisdicionado do Rio de Janeiro pode requerer a suspensão de todos os processos do território nacional quando instaurado em IRDR da mesma matéria no TJ de São Paulo. É importante ressaltar que essa decisão, para esse legitimado, ela vai ter apenas eficácia persuasiva. Por quê? Mesmo que ele peça no STF ou no STJ a suspensão de todos os processos sobre aquela específica matéria que está em julgamento no IRDR de outro tribunal, que em tese não implique uma decisão vinculativa contra ele, a decisão desse tribunal no IRDR não vai ter eficácia obrigatória nos termos 927, porque ela não afeta outros órgãos jurisdicionados de outras jurisdições. Então, se a decisão ela é no TJ de São Paulo, mesmo que seja deferida a suspensão no âmbito nacional, essa decisão do TJ de São Paulo ela não tem força vinculativa com esse processo que não está vinculado ao TJ de São Paulo. Ela tem força persuasiva. Eficácia persuasiva da decisão. Para que ela tenha força vinculativa, ou deve haver um IRDR sobre o mesmo tema, também nesse tribunal onde há a jurisdição desse legitimado, ou o julgamento no recurso especial extraordinário repetitivo, que aí sim tenha eficácia vinculativa também para esse jurisdicionado.
Muito bem, artigo 983 ele estabelece a instrução desse procedimento. Todos os legitimados, interessados e as partes que tenham seus processos afetados pela suspensão, elas poderão participar e se manifestar para melhor instrução desse incidente. Então todos estão aptos a participar desse processo, porque o objetivo é consolidar uma jurisprudência sólida sobre aquela matéria, para que evite uma alteração reiterada de decisões judiciais sobre aquele determinado tema e garanta a segurança jurídica, que é o próprio objetivo do IRDR. Bom, consequência do julgamento. O artigo 985 ele estabelece quais são as consequências, os efeitos desse julgamento. O julgado do IRDR, o IRDR, a tese jurídica firmada, ela vai ser aplicada a todos os casos presentes e futuros que tratem da mesma questão em todo o território de competência do tribunal julgador. Então, é o que a gente acabou de falar, que está seguindo exatamente o que está disposto no artigo 927 do CPC, que estabelece a eficácia obrigatória dessa decisão e que vincula todos os processos que estão tramitando sobre aquele tema e que foram afetados já pela suspensão e casos futuros. Então, é uma decisão judicial que ela tem força de norma com eficácia erga omnes, é o que poderíamos falar, que ela vai afetar, ela vai ser como se fosse uma norma jurídica que afeta toda a relação, inclusive aquelas que ainda não foram submetidas para o judiciário. Então, vai seguir a ordem de julgamento, seguindo aí a eficácia dos precedentes que estabelecem a força obrigatória das decisões judiciais, tanto para casos presentes quanto para casos futuros. O 986 do CPC ele traz para a gente a possibilidade de revisão dessa tese jurídica. É uma coisa extremamente complicada de se pensar, porque o CPC ele não estabeleceu quais são os parâmetros e procedimentos para que houvesse essa revisão. Mas ele traz que, desde que haja uma alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas subjacentes à decisão proferida, é possível uma revisão da tese firmada no IRDR, mas para que isso aconteça, deve ser feita necessariamente pelo mesmo tribunal que fixou a tese jurídica, de ofício ou a requerimento dos legitimados, e não são todos os legitimados nesse caso, são só os estabelecidos no inciso 3º do 977. Então, quem pode pedir a revisão? Ministério Público e Defensoria Pública, ou o próprio juiz ou tribunal de ofício, independentemente de requerimento da parte, se ele vislumbrar a existência de alteração das circunstâncias fáticas que envolviam as partes no momento de firmação dessa tese, ou alteração das circunstâncias jurídicas. Para que isso aconteça, necessariamente deve ter uma mudança extremamente expressiva, e a gente não pode admitir que isso seja feito de maneira reiterada, porque acaba com a segurança jurídica do jurisdicionado, uma possibilidade de revisão sem critérios objetivos. Embora o CPC ele não esclareça qual que é o procedimento para isso, o que a doutrina indica que seja feito é seguir o procedimento estabelecido na 11.417, 2006, que é a lei que regulamenta a superação das súmulas vinculantes. Então, o procedimento deve ser próximo, sempre lembrando que é imprescindível uma alteração expressa das circunstâncias fáticas e jurídicas, e isso deve ser muito bem demonstrado e fundamentado, para que haja essa efetiva superação da tese firmada, para que consigamos garantir a segurança jurídica. Muito bem, o artigo 987 ele estabelece o cabimento de recurso contra a decisão que firma a tese no IRDR, e aí a gente entra na questão da natureza jurídica do incidente. Bom, é possível a interposição de recurso extraordinário e recurso especial, dependendo do caso, contra essa decisão no IRDR. De acordo com o parágrafo 1º do 987, os recursos eles têm excepcionalmente nesse caso apenas efeito suspensivo. Então, embora o especial extraordinário eles não tenham efeito suspensivo já na sua origem, o caso de interposição desses recursos extraordinários no âmbito do julgamento do IRDR, ele vai ter necessariamente efeito suspensivo, porque ele afeta inúmeros outros casos. E no caso do extraordinário, ele tem a repercussão geral dele presumida.
Então, por se tratar de uma questão já que está afetando uma coletividade, a repercussão geral, aquele pré-requisito formal de repercussão geral demonstrada no extraordinário, ela é presumida por expressa previsão legal. Parágrafo 2º do 987, ele estabelece, ele preceitua que a tese julgada no especial e extraordinário passa a valer com eficácia vinculativa a todo o território nacional. Então, aí sim, nesse caso, quando existe a interposição de um recurso especial, repetitivo ou extraordinário, com a repercussão geral dele já reconhecida, essa tese jurídica que vai ser firmada no julgamento desse recurso, ela sim tem eficácia vinculativa, eficácia obrigatória para todo o território nacional, porque ela vai seguir esse microsistema normativo que estabeleceu o Código de Processo Civil de julgamento desses casos repetitivos. Então ela vai para o âmbito federal e aí ela tem eficácia nacional. Uma crítica sobre o cabimento desses recursos, aí a gente entra na questão da natureza jurídica. Contra que tipo de demanda cabe a interposição de especial e extraordinário? Isso aí está estabelecido no 102, inciso 3º da Constituição Federal, e 105, inciso 3º da Constituição Federal, que trazem para a gente o cabimento de interposição do especial e do extraordinário. É imprescindível que haja causa para a interposição desses recursos. Consequentemente, uma crítica que a gente pode trazer sobre o cabimento dos recursos contra o julgamento de RDR é que aceitar essa viabilidade recursal é dizer que o incidente que busca a fixação da tese jurídica teria uma natureza não incidental, mas uma natureza de ação, mesmo que não exista eventual caso concreto subjacente. Não havendo causa a legitimar na perspectiva constitucional o cabimento dos recursos, nós não poderíamos admitir a interposição deles. Então, pela possibilidade desse cabimento de interposição de recurso especial e recurso extraordinário contra essa tese firmada no IRDR, nós podemos suscitar essa mudança dessa natureza jurídica, essa natureza jurídica não só incidental, mas uma natureza jurídica de ação. É uma natureza jurídica que demanda a existência de causa. Então, não foi muito provavelmente o objetivo aqui do Código, mas estudando, analisando sob o ponto de vista da doutrina, nós podemos também chegar nessa conclusão. Muito bem, o IRDR é um tema um pouco mais complexo, ele demanda um estudo mais fixo dentro dessas teses e uma análise mais sólida também dentro da doutrina. Eu compartilhei com vocês o material de estudo e espero que vocês tenham uma boa aula e ótimos estudos também. Ficamos por aqui, semana que vem a gente grava a última aula. Grande abraço a todos.